Irmãos, hoje nós estamos aqui diante desse momento, um momento importante, momento de ceia. Mas antes de ocorrer a ceia, nós possamos, nesse momento, refletir um pouco na palavra de Deus para todos nós. E nesse momento, eu queria que você prestasse muita atenção, não reparasse muito na minha careca, mas deixasse a palavra do Senhor falar no teu coração. Vai ter coisas aqui, talvez, que você, por algum momento, teologicamente, você pode não. Mas o importante, eu quero hoje criar uma injeção de ânimo no seu coração, amém? Amém, eu não ouvi. Eu quero criar uma injeção de ânimo no seu coração, para que a gente chegue até o tão grande dia. E hoje eu vou falar sobre a corrida. É importante, eu abro aspas desse momento, que quem me vê na parte da manhã, volta de umas 6h15, 6h12 da manhã, apitando igual um maluco ali na principal ali do fórum. Certamente o Jorge já me viu buzinando de manhã. Eu me comemorando a caminhada de Elisângela, Jade, Hilda e Gessé. Ô irmão, vai ter palma não, irmão? Em nome de Jesus. Né? O irmão aqui falou que ia fazer a caminhada, não falou? E o irmão está fazendo, né? Conseguiu romper o que ele não conseguia romper. E graças a Deus está lá, firme e forte, né? E assim vamos seguir. Em nome de Jesus. Irmãos, a corrida. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 9, versículo do 24 ao 26. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo do 24 ao 26. Isso. Diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Uma competição, uma corrida, uma vida cristã e uma luta diária que todos nós temos. Certamente, cada um de nós estamos nesse processo. E para diante desse processo, precisamos todos os dias nos habilitarmos para essa competição. Paulo usa uma metáfora de uma corrida para ilustrar a vida cristã. Assim como uma corrida, apenas ganhar um prêmio. Precisamos, como filhos, de treinamentos. E os nossos tipos de treinamentos não só são exclusivamente nos examinarmos na palavra de Deus, não é? Estudar, aprender, adorar, servir. Estamos nesse treinamento. E comparando com essa metáfora, o atleta se dedica a um treinamento rigoroso para alcançar uma coroa que ele logo parece. No entanto, os cristãos correm para uma coroa incorruptível. Precisamos, durante esse processo de corrida, termos foco. Por quê? O apóstolo enfatiza a importância de termos objetivo claro, de correr com propósito, sem desviar. A gente estamos aqui, não estamos de brincadeira. Aqui nós estamos servindo a Cristo, todo dia matando o nosso eu. Todos os momentos nessa vida, estamos todos os dias nos confrontando com as nossas vontades, ou coisas que de uma forma ou de outra acaba não nos agradando, mas seguimos com essa competição, treinamento, foco e disciplina.
A vida cristã requer disciplina, irmão, esforço. A vida cristã não é fácil como muitos tentam ilustrar. Precisa de foco, precisa de objetivo, precisa de disciplina. Por quê? Para esforçar e alcançar a santidade. E esse processo é todo dia matando eu. É que justamente aquele dia, que quando você está acostumado a fazer aquele devocional, e bate aquele sono de manhã, ou aquele cansaço antes de você dormir, ou na hora do almoço mesmo, aquele que gosta de tirar uma pestana, e não pode porque ele se comprometeu durante aqueles momentinhos ali, meditar. Ele precisa ter disciplina. Nós precisamos todos os dias entendermos que, como um atleta, a gente não pode, de uma forma ou de outra, trazendo na metáfora, um atleta não pode sair comendo qualquer coisa. Um cristão não pode fazer qualquer coisa. Um cristão, ele precisa estar com foco. Ele precisa olhar para Cristo. O cristão, ele precisa observar o tão grande mestre, porque vai ter momentos na sua vida que, para tirar o teu foco, algumas coisas vão acontecer até do lado, ou até um irmão vai precisar de uma mão sua para ele sair de umas circunstâncias. Mas se seu olhar for um olhar acusador, você pode perder o foco. Mas se seu olhar for com foco e como o olhar de Cristo, certamente você vai ajudar mais um, e isso não vai te atrapalhar, mas pelo contrário, vai te trazer força para seguir a caminhada. A caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã precisa de todos os dias chegar aqui, e às vezes não dá vontade de fazer algumas coisas, às vezes dá vontade de chorar, mas servir, foco, disciplina, nós precisamos de perspectiva. Nossos esforços aqui na terra são temporários, o prêmio final é eterno. Estamos aqui de passagem, e esse propósito, essa perspectiva, devemos ter propósito para em nossa vida cristã. Então, irmão, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo nesta corrida? Qual é o seu objetivo durante a sua vida cristã? Avalie seus hábitos. Seus hábitos diários são alinhados com seus objetivos espirituais. Busque disciplina, estabeleça rotina espiritual, mantenha devocionais, mantenha foco e não se distraia, irmão. É engraçado que quando a gente estamos no processo de estarmos, agora trazendo uma outra analogia, uma metáfora diante da corrida e diante de uma vida de um atleta, é interessante que quando você está lá no foco, às vezes o seu maior inimigo é a balança, não é verdade? É engraçado que eu estava conversando, e a gente brinca muito lá na academia, e se o Gerson estiver me vendo lá, nosso professor, ele disse assim, eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo, professor, ele fala assim, fala comigo, Márcio, eu estou percebendo que você está triste. Aí eu falei assim, poxa, eu já estou aqui 3 meses, eu cheguei aqui com 90 quilos, e continuo com 90 quilos, aí eu estou triste, eu estou correndo, tem dia aqui que eu saio todo dolorido, tem dia aqui que eu começo a pular igual um maluquinho nesses negocinhos aqui, aí ele, você tem que entender que existe massa magra, e uma coisa se acendeu dentro de mim, poxa, então eu estou transferindo gordura em massa. Aí eu já comecei a ficar mais alegre. Sabe aquele cara que já começa no treino empolgado? Agora eu estou com tudo. Agora vamos. Aí vamos. Aí, durante um belo dia, pois estou falando, todas as coisas podem tirar a gente do foco. Na vida cristã é assim. Eu estou trazendo esse momento de descontração nosso, mas para poder a gente dar uma avaliada nos pontos da nossa vida. Aí eu me lembro que essa semana passada precisamente,
Eu falei assim, hoje eu vou para a balança. Alguma coisa me diz que vai ficar legal. Vai ficar legal nessa balança. E aí eu fui. Lembre-se que eu estava com 90 quilos. Aí pulei para 91. Aí nas medidas eu falei assim, eu estou ficando gordo. Aí eu falei para minha esposa que fui para a balança. Deu 89 lá. 89? Aí eu de novo. 89. Opa, alguma coisa está mudando. Irmão, eu quero dizer para você, continue no primeiro amor. Continue no foco, continue no objetivo. Porque existe um lugar que não haverá mais dor. E existe um lugar que eu e você estaremos para a eternidade. E até lá, precisamos estarmos focados. Precisamos estarmos todos os dias olhando fixamente ao autor e consumador da nossa fé. O texto em 1 Coríntios, aqui que você viu, do 9, 24 ao 26... Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcançareis todo o atleta, em tudo que domina. Aqueles que alcançar a coroa corruptível, nós porém é corruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferimos golpes. Poxa, como é que eu vou? Eu preciso desferir golpe em algum lugar. Eu não preciso, como é que eu vou fazer algo sem foco, sem objetivo? Não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso ter metas. Eu preciso todo dia me avaliar como cristão. Como é que eu estou, Senhor? Será que eu estou servindo a Ti como o Senhor queres? Senhor, mata isso aqui dentro de mim. Senhor, me faz eu me comprometer mais. Senhor, me traz para a rota. Senhor, as avaliações, elas são necessárias. Todos os atletas passam por uma avaliação física e tem que passar para saber como é que está sendo o seu trabalho, para saber como ele evoluiu ou se ele regrediu alguma coisa, para ele começar a trabalhar em outro determinado tipo. Por que nós não podemos nos avaliarmos, irmão? Por que nós não podemos todos os dias olharmos para dentro de nós e melhorarmos coisas, nos cobrarmos determinado tipo de coisa? Certamente iremos evoluir. E aqui no versículo 24 que lemos, Paulo compara a vida cristã em uma competição esportiva, algo muito comum no contexto grego da época. Como os Jogos Olímpicos, ele ressalta que, assim como os atletas correm com dedicação e esforço para ganhar o prêmio, os cristãos devem viver da maneira disciplinada, focada, buscando o objetivo final, alcançar a vida eterna e agradar a Deus. Ô meu irmão, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradá-lo. Todas as vezes, antigamente, eu não sei você, se eu falar isso talvez eu esteja entregando a minha idade, mas eu tenho momentos aqui na minha vida cristã que eu chegava, alguns falavam e pregavam assim, olha só, olhava para o espelho, Senhor, eu vou para a tua casa, como é que eu estou? Já viu isso? Alguém falar sobre isso? Como é que eu estou, Senhor? Estou legal? Não está meio assim não? Como é que eu estou? Aí eu ficava ouvindo aquilo, e aquela cobrança de roupa, aquela coisa toda que nós tínhamos naquela época. E aí, uma vez, eu estava para adorar, e quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei para dentro de mim e disse: Senhor, nessa jornada, o que eu fizer para Ti será meramente o nada diante da minha vida. Quero totalmente me entregar a Ti. E aí eu fiquei diante dessa conversa que eu tive com o Senhor há muitos anos atrás, lá no finalzinho de Porta Formosa, e eu ficava lá falando isso. Irmãos,
O Senhor, o Todo-Poderoso, te conhece. Ele sabe quem você é. E diante da nossa corrida da vida, diante da nossa corrida cristã, e diante dos desafios, né? Nós temos os obstáculos. A corrida como obstáculo é uma das provas justamente que precisa se pular para atravessar todos aqueles obstáculos para chegar na chegada, no final. A vida cristã, como eu disse anteriormente, ela não é fácil, mas os obstáculos vão vir, as dificuldades vão vir, mas você precisa apenas seguir com foco, com disciplina e seguir a sua missão. Irmão, em nome de Jesus, se um dia ou outro, se alguma circunstância te fez você parar nesse ciclo, volte para esse propósito. E no versículo 25, Paulo menciona autocontrole e disciplina que os atletas demonstram para conquistar uma coroa corruptível. Na época, uma coroa feita de folhas de louro ou de pinheiro que eventualmente murchava, em contraste à coroa prometida aos cristãos. É eterna, simbolizando a recompensa celestial que nunca se deteriora. E no versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo enfatiza que não corre uma luta de forma aleatória ou sem propósito. Sua vida cristã precisa ser direcionada com metas no servir a Deus, cumprindo a sua vontade, evitando ações sem sentidos, evitando viver coisas que não estão diante da boa vontade dele, ou o obedecendo. E você, cristão, precisa ser intencional. Intencional. Quem está focado não é uma balança que determina. Quem está focado não é os comentários. Não é, quem está focado não é uma falta de testemunho de alguém, ou alguém que se escandalizou com a notícia de que alguém caiu, ou que coisa desse tipo. Mas nós que somos cristãos, estamos agindo com intencionalidade. Nós cristãos estamos agindo como servir para Cristo, porque tanto aquele que caiu, eu vou estender a mão para ajudar, e tanto aquele que estiver passando pelos momentos e obstáculos da vida, eu não irei me ater, eu não irei desistir, eu estarei focado em Cristo. Irmão, irmã, estamos vivendo um tempo que tudo está tirando o nosso foco. Você está lá, está na plenitude, está buscando, está lá firme e forte, acontece alguma coisa, pronto. Você reteve aquilo, em vez de treinar, você já não está mais aqui treinando, trazendo para a vida. Você não está aqui treinando, aprendendo, e aí você vai ficando fraco, a um ponto de não conseguir levantar mais um pouquinho de peso, e perde a massa. A Elisângela me ajudando, e aí perde a massa porque ficou fraco. Irmão, em nome de Jesus, está cheio da glória de Deus, busque a Deus. Irmão, hoje está se sentindo um pouquinho fraco, está se sentindo, mas não pare de buscar a Deus, focado no objetivo. Se Ele não disse nada a respeito do que irá acontecer, independente do que seja as circunstâncias, ou hoje se eu estou entristecido, ou que se hoje eu estou passando por um momento difícil, eu vou buscar ao Senhor, eu estou focado, eu estou no objetivo, eu vou seguir para o alvo, eu vou seguir em frente. As circunstâncias não estão muito boas, e nem sequer aquilo que eu tenho que ter com meus compromissos, mas eu sei que eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel, eu vou seguir em frente, e nada e nenhuma circunstância vão me parar, nada. Precisamos ter autocontrole, e principalmente espiritual. Necessário dominar-se a si mesmo, evitando os pecados e praticando obediência, dedicação e foco. O cristão é chamado a viver com uma determinação para alcançar a promessa de Deus. Precisamos ter propósitos claros. A vida cristã exige direção. A vida cristã exige escolha.
A vida cristã existe atitude, irmão. Às vezes a gente está ruindo, mas eu vou adorar. Sabe aquele negócio assim? Não, tá aquele dia que você vai. Eu já tive momentos assim, tá meio difícil. Agora que eu estou treinando com a minha princesa, se eu dizer não para ela, ela me arranca pelo pescoço. Assim, você vai treinar sim. Então eu não posso perder o foco, e com ela nem vou perder mesmo. Mas às vezes você precisa de amigos, às vezes você precisa de alguns irmãos. Já viu aquela coisa? Alguém, antigamente tinha muito isso, né? Vai para a igreja hoje não? Mas abre aí, vai. Ai, tá difícil hoje. Vou não. O que houve, rapaz? O que houve contigo? Porque eu estou meio desanimado, aconteceu algumas coisas aí e tal. Falei assim, não, pá, vamos. Aquilo te motiva. Aí você fala assim, mas eu estava dizendo que eu estava com, e aquela canção, tô fraco. Eu estava falando anteriormente. Mas não, irmão, em nome de Jesus, você precisa de irmãos que cooperam para seu treinamento. Você precisa de irmãos que te empurram. Você precisa de irmãos que vão dizer assim, olha só, eu sou teu amigo, você vai em nome de Jesus. Aí você vai e sai com outra perspectiva e com outra direção. Irmãos, aonde o povo de Deus está, quando 1 ou 2 ou 3 reunidos e tiverem meu nome, eu estarei. Estamos aqui, irmãos, adorando Deus Todo-Poderoso, e eu creio que Ele nessa noite vai renovar tuas forças em nome de Jesus. Eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, eu tenho certeza que se você hoje precisa de alguém para te incentivar, procure urgentemente. Nós precisamos de amigos assim. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos pessoas que nos motivam. Nós precisamos de juntarmos nesse treino e irmos para aprender a ouvir a Deus, a se dedicar a Deus, a estar junto, feliz, seguindo na missão. Glória a Deus. Você pode abrir também Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14, onde Paulo fala sobre prosseguir para o alvo, deixando para trás o que ficou no passado e avançando com determinação em direção ao chamado de Deus em Cristo Jesus. Aqui a corrida simboliza a jornada contínua de crescimento e santificação. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo. Não vai ser fácil, mas eu sei que Ele faz, e se Ele faz, eu seguirei. Irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo no seu coração, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, e quando eu estou ali, e eu percebo que a idade passou, a coluna já não é mais a mesma, e quando às vezes eu fico meia hora, a coluna já está estralando, e eu percebo que eu tenho que diminuir peso, eu percebo que eu preciso fortalecer a musculatura. Irmãos, quando eu estou em Cristo, eu preciso conhecer mais dEle. Quando eu estou em Cristo, eu preciso mais buscá-lo. Quando eu estou em Cristo, eu preciso entender o que Ele pode fazer. Quando eu estou em Cristo, eu preciso entender que quando eu estou em conexão com Ele, buscando com Ele, basta apenas uma palavra dEle, eu crer e ter fé, e em nome de Jesus as coisas acontecerão. Fé. Mas o que isso me aproxima é conhecimento. Se eu exerço fé, se eu confio, se eu busco todos os dias, eu sei quem o Senhor, quem eu tenho crido. Você conhece cada lugarzinho da sua casa,
Você conhece também o lugar do seu treinamento, você sabe aonde o pezinho está. Mas se nós conhecemos o Senhor e o buscamos, independente de que seja a resposta, eu vou seguir em frente, em nome de Jesus. Meu irmão, se você entrou aqui nessa noite, seguindo nessa vida espiritual, seguindo nesse processo, seguindo nessas circunstâncias, basta uma palavra dele e tudo vai mudar. Mas enquanto ele não disser, ele será sempre Deus. E se quando ele não falar, eu vou seguir, confiando e acreditando, em nome de Jesus. A corrida da fé cristã não é fácil, mas Deus nos dá todas as ferramentas que precisamos perseverar. Sua palavra, seu Espírito é um exemplo a Cristo. A cada passo devemos nos lembrar de que estamos correndo com um propósito maior, alcançar a linha de chegada, que é a vida eterna em Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 6:12, na versão NAA, diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, a do qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Em Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de uma grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apaga a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ao qual em troca de alegria quem lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para vocês não cansem e não desanimem. Houve um percurso naquela via cruz, houve todo tipo de acusação, houve todo tipo de escárnio, houve todo tipo daquele trajeto que ele percorreu, mas ele estava focado, ele estava ligado com o Deus Pai, ele estava ali firme, seguindo na jornada, e nada, não há circunstâncias, não foi o sangue se esvaindo que parou Jesus, não foi as circunstâncias cuspindo, dizendo as blasfêmias que estavam falando que parou ele. Ele entendeu que eu prossigo, eu chegarei até o fim, e quando chegar diante daquela cruz, está consumado. Eli, Eli, lama sabachthani. E hoje nós encontramos redenção. Houve alguém que esteve sacrifício, houve alguém que esteve uma corrida, houve alguém que estava ali diante de todos os tipos de situações, escárnios, situações para comprometê-lo, mas ele não olhou para trás. Irmão, nessa noite aqui, em nome de Jesus, siga, prossiga. Há uma eternidade nos aguardando, há um lugar que nos espera, e nesse processo vai haver diversidades, nesse processo vai haver choro, nesse processo haverá dores, nesse processo haverá muitas circunstâncias, nesse processo haverá perdas, nesse processo, mas pastor, e os meus negócios, mas pastor, os meus investimentos, mas pastor, os meus sonhos. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E se algo aconteceu, tem um objetivo para o teu crescimento. Não encare apenas as dificuldades ou as lutas ou as perdas como apenas um momento de tribulação e que nada você aprendeu. Entenda que tudo é aprendizado,
E tudo depois disso você vai se tornar alguém forte, fortalecido, com mais experiência, com mais alguém que vai enfrentar a próxima circunstância e dizer: eu passei isso aí, ó, opa, calma aí, ô irmão, vem cá. Eu já tive momentos assim: não faz esse exercício desse jeito não, você vai machucar a coluna. Pessoas que passaram assim. Ô irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus está aqui e quer o melhor para a minha e para a sua vida. Vamos prosseguir para o alvo, vamos seguir em frente, vamos seguir nessa corrida, vamos suar, vamos nos dar mais, vamos servir mais, vamos fazê-lo mais, porque não será fácil, mas estamos aqui. E o que nos emotiva e que nos levanta é entender que, independente do momento ou circunstância, eu sou contigo. Eu sou contigo. Você é meu filho, como Isabel disse aqui hoje de manhã. Você é filho. Você é filho. Então vamos arregaçar as mangas. Então vamos seguir em frente. Mas eu perdi um pouco de tempo ali. Há tempo de recuperar. Há tempo sim de recuperar. Há tempo sim de seguir em frente. Meu irmão, eu e você, eu quero te encontrar. É o meu desejo. É o meu objetivo de vida. Durante esse tempo que se passar por aqui, seguir para aquele tão grande dia. Eu quero te ver. Eu quero seguir matando todos os dias os meus eus, porque haverá um tão grande dia que chegaremos levantando a bandeira. Eu venci, tragada foi a morte. Oh, aleluia. Eu cheguei. Aleluias. Eu cheguei. Então vença, siga em Cristo.